Amém. Tome seu assento, seja bem-vindo ao nosso primeiro evento de família, casais, na Igreja de Magodei. Aos visitantes, eu acho que ainda não chegaram todos, mas sejam bem-vindos. Que o Senhor venha falar com vocês. Eu sou Ramon, é um prazer recebê-los aqui. Amém? Eu queria que nós abríssemos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Eu queria começar essa jornada que nós vamos ter durante esse dia, compartilhando um pouco do Evangelho com vocês. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler o versículo 29 ao versículo 31. É interessante quando eu prometo, eu vou fazer um voto com vocês aqui, tá? Como pastor, é muito legal, né, e chato, né, ver pastor que vai pregar para casais fazer piadas de conotações sexuais com evangeliquez, né? Isso não vai acontecer aqui em nome de Jesus, tá? E vocês não vão ficar desconfortáveis, eu espero, né? Pelo menos da minha parte. Agora, se o Fidel, a Adília, a Simone quiserem fazer, tá? Mas é interessante porque capítulo 7 de 1 Coríntios, ele é um capítulo muito complicado de se falar, principalmente porque ele é muito usado para casamento, especificamente sobre a questão da sexualidade, e nós não vamos falar sobre isso hoje aqui também, tá? Pelo menos eu não vou falar sobre isso. Se o Adílio quiser falar sobre isso, fique à vontade. Mas as pessoas utilizam desse texto para falar sobre casamento, sobre solteirice, sobre celibatários, casamentos mistos, né, quando existe um casamento entre um crente e um não crente. É nesse texto que a gente vê o versículo mais famoso que os maridos usam contra as suas esposas, no versículo 4, que diz que o corpo da mulher é do seu marido. O marido tem autoridade sobre o corpo de sua mulher. Não é verdade, maridos? Né? A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, sim o marido. É Paulo falando isso, não sou eu, tá? Palavra de Deus. Os maridos ficaram felizes agora, né? Agora, em contrapartida, nós também temos o versículo 5, que dá a bênção para as mulheres, dizer, né, que se elas tiverem tempo para oração, elas podem se negar ao seu marido para ter um tempo de consagração. Então, a gente está num tempo de quaresma em Magodei Cega, e mulher, fica a dica aí, se quiser ter uma folga, né, com o consentimento do seu marido, né? Mas tudo bem, continua, pode ser pior, veja bem, né? É nesse texto também que a gente vê Paulo falar sobre viúvas e solteiras permanecerem como ele era, sozinho. Né? Parece que Paulo ele adota uma vida, né, seguindo o sábio poeta, irmão no Senhor, que se batizou no Rio Jordão, Wesley Safadão, que diz que a vida de casado só perde para de solteiro. Por isso que ele fica, né, parece que sozinho, né? E é nesse texto também que a gente vê Paulo escrever sobre a permanência do cônjuge em um casamento onde o parceiro ou a parceira não é convertido. Já que ele não é convertido, por que você precisa separar se ele não te pede de amar e servir o Senhor? Paulo, ele é fiel a Cristo em fazer com que o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas seja seguido em qualquer área, em qualquer status social. E mesmo que isso possa gerar rupturas, se o cônjuge impede o outro de ser cristão, era necessário que ele reconhecesse o senhorio de Cristo sobre sua vida e não sobre o seu cônjuge, marido ou esposa. Paulo também dá, de certa forma, uma concessão, vamos dizer assim, a qualquer tipo de relacionamento que te impede de servir a Cristo, você deve se desvincular dele. Né? Mas também é nesse texto que Paulo vai dizer também que o marido cristão santifica a esposa ímpia quando ele vive uma vida conjugal, e vice-versa, a esposa santifica o marido no meio da vida conjugal. Paulo, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 7, em muitos momentos parece estar tentando sair de várias enroscadas que o casamento coloca a gente. Né? O cuidado de Paulo quando ele está escrevendo essa parte da carta de Coríntios é muito importante, porque em vários momentos você vai ver ali, é um mandamento meu e não do Senhor, fazer taranã, taranã, taranã. Digo eu, não o Senhor, para que vocês façam dessa forma. E isso é uma tentativa de talvez amenizar as polêmicas, né, as dores e até mesmo não permitir a opinião e o estado pessoal de cada indivíduo ser uma regra
já que Paulo não era possivelmente casado, segundo esse texto. Então, o fato do apóstolo que cuidava dessa igreja não era casado, poderia ser uma regra para que outros não se casassem. Ele fala, não, peraí, eu estou falando que é melhor ficar sozinho, mas se você quiser casar, case segundo as Escrituras, case segundo os princípios do Senhor. Tá? Paulo também vai nos ensinar que o casamento e o celibato é dom de Deus. No versículo 7, Paulo nos mostra que a uns foi dado a bênção de ser casados e a outros a bênção de ser eternamente solteiros. É bênção. Né? Paulo nos mostra que existe um contentamento em ambas as posições. Né? Porque ambas as coisas são obras do Senhor. Se você é casado, ele vai aconselhar a gente no versículo 17 que cada um deveria viver conforme o Senhor determinou que fosse vivido. Se você é casado, você deveria ser fiel, amando, honrando, vivendo a vida de casado, satisfazendo seu cônjuge para a glória de Deus. Se você é solteiro, você deveria ser fiel, amando, honrando e vivendo a vida de solteiro para a glória de Deus ao seu Senhor. E nessa tarde eu queria falar sobre fidelidade a Deus dentro e fora do casamento, ou dentro ou fora do casamento. E o texto que eu estava lendo e preparando para vocês é justamente esse texto. O versículo 29 diz assim: irmãos, digo-vos porém isto, o tempo se abrevia. Assim os que têm mulher vivam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Veja bem, parece que Paulo chega com negativas nesse texto. Mas a primeira coisa que nós temos que focar é que essas negativas são em decorrência de uma coisa: o tempo se abrevia. Todas as coisas nesse mundo não são eternas. No texto que a gente está focado aqui, meus irmãos, Paulo evidencia uma urgência que nos livra de todo desespero. Existe uma urgência que nós nos apegamos, que vai fazer com que o nosso coração não seja ansioso. Estranho, porque é urgente. E toda urgência gera uma demanda de ansiedade e acelera no nosso coração. E essa urgência que Paulo está falando é o encurtar do tempo em relação à chegada da eternidade. Paulo está construindo a sua argumentação aqui sobre fidelidade ao chamado do Senhor, seja casado, seja solteiro, e ele usa da abreviação do tempo como algo que acontece de maneira iminente para nós, fazendo com que as passagens da nossa vida fossem passageiras. Ou seja, estar casado, estar solteiro, não é um estado de eternidade. Paulo também usa do sentido de brevidade do tempo como um trunfo para falar que esses irmãos que ele está escrevendo, que é a igreja de Corinto, viviam debaixo de grandes pressões, sejam sociais ou seja até mesmo no sentido geográfico e econômico da situação. E a primeira coisa que a gente pode pensar é que, digamos que a igreja tinha viúvas, e ela tinha viúvas, e Paulo escreve também para viúvas, e bate aquele sentimento: estou ficando velho, preciso me casar logo. Era uma pressão que essas irmãs ou esses irmãos tinham. Tinha aquela ideia e aquela pressão: estamos noivos e precisamos fazer algo para casar. Tinha outra pressão que é: meu cônjuge é muito complicado. O que será do nosso lar? Devo me separar ou devo ficar com ele? Tinha a pressão do: meu cônjuge não é crente, o que eu faço agora? Só que para agravar essas pressões que são internas do coração desses irmãos, nós vemos que depois do ano 51 depois de Cristo, o ano que Paulo parte da cidade de Corinto, é o período que antecede também a escrita da carta de Corinto. Chega-se uma crise econômica, uma crise de grãos no Império Romano. Aquele império que era responsável por alimentar toda a sua colônia, de repente se encontra sem estoque.
E Corinto era parte desse cuidado do Império Romano. E agora você pensa bem, uma sociedade que vivia debaixo do entendimento de que comer era mais importante do que todas as coisas. Ter grãos era mais importante do que todas as coisas. Porque grão significava abastança. Agora eles estavam em xeque com a recessão de comida, sem alimento básico para viver. Agora imagina comigo, o dilema interno que eu falei aqui, de estou ficando velho preciso casar logo, todos esses dilemas que eu citei, se encontra com outro dilema, que é o dilema externo da economia, a escassez. Essa escassez, meus irmãos, gera mais problema dentro do coração desses irmãos. Porque você já tem um problema, você se encontra com outro problema que gera mais problema dentro de você. E aí, qual que é o problema agora? Eu devo me casar já que não tem comida para eu e meu cônjuge comer? Eu devo ter filhos, já que não tem comida nem para meu esposo ou minha esposa, eu vou ter para meus filhos? Eu devo me separar, já que a única fonte de sustento é alguém que trabalha dentro da minha casa? Eu devo me abster de obrigações de casados, já que tudo está dando errado? Tudo isso, gente, é um sinal de que está tudo dando terrivelmente errado para a igreja de Corinto. E para ajudar, Paulo vai escrever no primeiro capítulo, no versículo 6, se não me engano, de que eles eram pobres. Então você imagina, pressão social, de querer ser alguma coisa, dilema econômico, gera mais pressão social, e para ajudar, você e eu somos pobres. Parece muito a realidade do brasileiro. Quando você pega esses efeitos somados das crises, o que nós vemos dentro dessa igreja é ansiedade, desespero nesses irmãos. Só que ansiedade e desespero gerava comportamentos pecaminosos dentro dessa igreja. Quando Paulo está falando sobre tempo ser abreviado aqui, gente, Paulo não só está indicando que a recessão iria acabar, ou que as coisas estavam chegando ao fim porque Jesus voltaria, porque também esse é o sentido. Paulo está falando que pode passar o tempo da recessão, vai vir a bonança vai passar também. O casamento vai acabar quando o seu cônjuge morrer, a sua solteirice vai acabar quando você encontrar alguém, ou quando você morrer, se você for celibato. A alegria acaba com a tristeza e a tristeza acaba com a alegria. E todas as coisas desse mundo passam rápido. Em todo caso, a instrução de Paulo aqui, em relação à crise, é um desafiar desses irmãos para uma crise maior que viria, que é a crise causada pelo retorno de Jesus. Porque pensa bem, Paulo mostra aqui que os cristãos têm um chamado de inconformidade com esse mundo. E que os cristãos não podem achar um lugar de acomodação nesse mundo. Porque esse mundo tem data de validade, meus irmãos. E essa data de validade não é estabelecida pelo ciclo natural das coisas, é estabelecida pelo Deus que vai fazer nova todas as coisas. Quer você se case, quer você esteja rico em um ano, quer que você quebre 5 vezes na sua vida, tudo isso é breve. Existe uma crise maior a ser instaurada, que é o dia do retorno de Jesus, onde todas as coisas acabarão nele. E aí Paulo, nesse texto que nós lemos, usa um exemplo muito bom. Porque primeiro ele começa com as negativas, e ele usa o termo como se não. Quando nós lemos esse texto, nós somos tentados a nos apegar às negativas de Paulo em comparação ao que nós podemos viver. Por exemplo, não se case, já que o reino de Deus não se casa e nem se dá em casamento. Para que você vai se casar, já que o reino de Deus está chegando e no reino de Deus não se casa e não se dá em casamento? Ou melhor, não sofra mais do que o necessário, porque Jesus em breve virá. Ou não guarde dinheiro, já que Jesus em breve volta, e aí quando Jesus volta, realmente as nossas dívidas são canceladas. Não é verdade? É profético, Isaías 5:55 vai dizer que, vende, comprai, você que não tem dinheiro, vinde, vinde e bebam, Essa é a promessa messiânica, de que tudo vai ser
acabado. Os bancos não vão existir, né? Esse sentimento, né, pressupõe que o mundo vai acabar em breve e você perde seu tempo em se enrolar em coisas da vida, como ganhar ou não ganhar dinheiro, casar ou não casar. Ou pensar em coisas que podem gerar mais pressões, alívio, sofrimento ou alegria, ou até mesmo começar um novo negócio. Só que o foco do texto paulino não é esse, meus irmãos. Porque viver dessa maneira, não vou me casar porque o reino de Deus em breve virá, ou não vou guardar dinheiro, vou gastar mesmo porque no final vai dar tudo certo. É contraditório contra as Escrituras, porque nós vemos conselhos de sabedoria em relação à família nas Escrituras. Nós vemos conselhos de sabedoria em relação a dinheiro nas Escrituras. Nós vemos conselho de sabedoria para todas as coisas que nós precisamos viver, se nós quisermos viver uma vida para a glória de Deus. O foco de Paulo nessas negativas não são elas em si mesmas. Não é dizer, não faça isso. Mas o foco de Paulo está no evento maior do que qualquer outra coisa que mude o seu estado social civil. De pobre para rico, ou de rico para pobre, de solteiro para casado, ou de casado para viúvo, seja lá qual for a situação. Existe um evento maior que guia a vida de um cristão. E nós precisamos nos atentar a isso nessa tarde. Paulo usa a primeira comparação de quem tem mulher, viva como se não tivesse. Aí o pastor está chamando todo mundo para ir para o cartório segunda-feira, se separar de sua esposa. Não. Não é isso. Diferente do que a gente imagina, gente, o Paulo não é contra quem está casado. Ou quem está, ou é aquele que está apelando para que casamentos sejam desfeitos, porque casamento toma tempo. Nós precisamos voltar no texto e lembrar da instrução que cada um deveria viver de acordo com o chamado de Deus. Mas também, Paulo faz com que a gente pense em não tomar decisões precipitadas, já que nós recebemos a nova vida de Cristo em nós. E quem está recebendo a nova vida de Cristo da parte de Deus, não tem como guia um mundo incerto e difícil. Não tem como parâmetro a economia, a bolsa de valores. Tem como parâmetro o seu Senhor. Paulo aqui ele está considerando que o casado deve permanecer casado. Todavia, sua vida não está girando em torno do casamento. Porque um dia a morte vai separar você do seu cônjuge. E era melhor eles entenderem que a vida nova em Cristo era contornada, era cheia da pessoa de Cristo e não do seu cônjuge. A vida plena do reino de Deus, meus irmãos, não dependia da condição de alguém estar casado, dependia de você ser salvo. E Paulo está focando nisso. Já que nós vimos que existia uma pressão social, uma pressão econômica em casar ou não casar, ou como viver casado em um mundo hostil, sem dinheiro, sem recursos, Paulo nos mostra que esses questionamentos são fúteis e mera vaidade comparada à vida que Cristo estava dando a esses irmãos. Diante do que muitos pensam, Paulo não é contra o casamento, porque parece que Paulo, no capítulo 7, fala, não casa, é muito ruim. Né? Parece até que Paulo foi casado, segundo algumas teorias. Né? O foco de Paulo, meus irmãos, nesse texto é maior do que dizer, faça isso ou não faça aquilo. O foco de Paulo é, casados, o seu casamento passa, Cristo é eterno. Solteiros, a solteirice acaba. Cristo é eterno. Paulo continua comparando. Quem se alegra deveria viver como se não se alegrasse. Que tristeza isso, né? Imagina você conquistou algo, está feliz. Não, você não pode. Não, Paulo está mostrando para a gente que toda alegria que podemos viver nesse mundo, solteiro ou casados, um dia passará. Os melhores momentos, as melhores conquistas da sua vida não são permanentes e nem suas eternamente. Veja bem,
Onde você mora hoje, talvez já foi de alguém que não existe mais. O que você conquistou há 10 anos atrás, a sua formatura que você gastou tanto dinheiro para se formar, para ser feliz, para celebrar, não se repetirá de novo. As coisas vão ficar na memória e elas não voltam no futuro. E o futuro, um dia também vai ser passado. Quem se alegra deveria encontrar alegria no Senhor e não nos momentos da vida. Embora sejam momentos de alegria, eles não são tudo o que nós temos. Paulo continua dizendo, os que compram como se nada possuíssem. Diante de uma recessão, fazia todo sentido Paulo falar isso. Porque aqueles irmãos talvez não teriam o suficiente para viver. Imagina você pensar assim, já que eu não tenho o suficiente para viver, melhor achando que não tem nada, pelo menos o que eu tenho, glória a Deus, eu estou feliz. Né? Era melhor que eles contassem já com essa recessão ou com essa escassez, porque eles não estariam nela eternamente. Não era tempo de tomar decisão de comprar como se aquilo fosse algo permanente, pois aquilo que ele estava comprando não era. E Paulo usa a última parte do versículo dizendo toda ganância, né? Ou seja, os que usam das coisas desse mundo, como se delas não usassem, ou delas nada usassem. Ele está querendo dizer que toda ganância, toda obsessão, todo desejo por estabilidade, posição social que o nosso mundo acaba fomentando dentro dos nossos corações, a busca pela fama, a busca pela influência, poderia existir na realidade da igreja e na realidade daquele mundo. E até mesmo na realidade de um cristão que nasceu de novo. Mas isso não deveria ser um fim em si mesmo. Porque tudo isso que nós estávamos utilizando no mundo, eles estavam utilizando, seja fama, seja posição social, seja família, seja o que for. Tudo aquilo que eles estavam usando desse mundo, Paulo vai dizer que acabaria. O mundo passa. John Fawcett, que é um pastor batista do século XVIII, vai dizer assim, assim como os planetas girando em torno dos seus respectivos eixos, também giram em torno do Sol, assim também nós, apesar de agirmos nessa esfera mundana, devemos colocar os nossos desejos no centro da pessoa de Deus. Nós estamos numa realidade mundana em que nós vamos nos relacionar com pessoas. Nós vamos nos casar ou não, nós vamos ganhar dinheiro ou não. Mas tudo que nós estamos fazendo deve culminar na glória de Deus. Deve culminar na satisfação eterna de Deus. Em que nós vamos estar plenamente felizes. Se tudo der certo como nós assistimos nos contos de fada da Disney. Ou se nada der certo como em Shrek. Só que, já que tudo passa, meus irmãos, tudo é breve, o que Paulo quer nos ensinar com isso? Paulo está escrevendo num contexto grego, em que nós tínhamos várias peças teatrais no seu tempo. E nas peças teatrais nós vimos várias modificações acontecendo rapidamente num palco, uma substituindo a outra. E assim como acontecia nessas peças de teatro, assim acontece na vida terrena. Uma coisa sobrepõe a outra. Um evento sobrepõe o outro. A vida é breve. Só que a segunda vinda de Cristo seria o evento que acabaria com todos os eventos que nós já vivemos. Porque o evento da vinda de Cristo era uma poderosíssima revolução que haveria de eliminar para sempre a ordem mundana que nós conhecemos. Os costumes mundanos que nós cultivamos, meus irmãos. A ganância, o desejo por ser feliz, com base na realidade desse mundo, tudo isso um dia vai ser sobreposto para a realidade de Cristo reinando eternamente. E por essa razão, meus amigos, é que nós não devemos ter apegos firmes em coisas deste mundo, porque esse mundo é transitório. Mas antes nós devemos olhar para isso, encher o nosso pensamento
das realidades celestiais e não das coisas desse mundo. Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a um estado social que a sociedade quer impor a nós. Nós pertencemos à realidade celestial. O céu é o nosso verdadeiro lar. Paulo aqui está chamando os irmãos de Corinto e a nós mesmos a viver uma vida menos turbulenta e menos ansiosa. E será que é possível? Se Paulo está chamando é porque talvez seja. Tendo em mente que a eternidade, meus irmãos, a eternidade que vem ao nosso encontro, a eternidade que nós esperamos, a eternidade que eu e você fomos comprados para ela, um dia vai sucumbir tudo aquilo que é transitório. Diante da pressão social de casar ou não casar, diante da pressão social de ter filhos ou não, o cristão é chamado a viver, tomar decisões, não embasado nas coisas dessa vida, e nem nesse contexto que nós vivemos. As decisões, o que nós vamos ser, são baseados na eternidade em Cristo Jesus. E essa eternidade vai acabar com toda a brevidade que nós escolhemos, se nós escolhemos para a sua glória ou não. Agora pensa bem, nos nossos dias, e aqui trazendo para a nossa realidade, quantos já ouviram a afirmação de não posso casar porque eu não tenho dinheiro para bancar uma família? Ou melhor, quantos casam para ter sexo no casamento porque não consegue se segurar e acabam casando para ter sexo? Ambas as pessoas não têm senso de eternidade, porque o prazer está, ou a segurança está naquilo que elas estão decidindo para não fazer ou fazer. Cristãos que casam para não cair em pecado fora do casamento, estão casando sem senso de eternidade. Cristãos que não estão casando porque não têm dinheiro ou estão esperando a melhor condição social, não têm senso de eternidade, segundo Paulo. Aquele também ditado, vamos esperar ter uma vida estável para ter filhos. Nada contra o planejamento familiar, mas ao mesmo tempo, isso fala muito a respeito do nosso senso de eternidade. Esperar uma estabilidade para ter filhos é falta de senso de eternidade. Achar que sua família é o seu bem mais precioso, até mesmo maior do que Deus, é idolatria e falta de senso de eternidade, meus irmãos. Escolher não ter filhos, e aqui a gente estava até conversando com o Mateus esses dias, porque o mundo está cada dia pior, porque eu não vou ter dinheiro para cuidar deles, é muito caro, tudo está muito difícil, não vou ter filhos porque é muito custoso ter um filho, e eu sei muito bem disso. Ou ter menos filhos por causa da dificuldade de criá-los, é falta de senso de eternidade. E Paulo, meus irmãos, nesse texto, está nos chamando para a fidelidade. Porque eu sei que muitas vezes nós achamos que fidelidade, dentro do âmbito bíblico, é só ser fiel ao cônjuge. Mas a fidelidade ao cônjuge é uma resposta de fidelidade ao Senhor. A sua fidelidade ao seu cônjuge deveria ser mais importante do que nunca, porque você está sendo fiel ao Senhor, sendo fiel ao seu cônjuge. E não você ser fiel ao seu cônjuge resulta em sua fidelidade a Deus. Se você ama a Deus, você será fiel ao seu cônjuge. Mas se você ama a Deus, você tomará decisões para a glória de Deus. Mesmo que o mundo, as coisas não colaborem, você não está tomando decisões segundo os parâmetros desse mundo. Paulo aqui nos chama a fidelidade a Deus em um mundo breve. Quando o grande dia que Paulo está falando, o dia do Senhor chegar, não vai importar se você se casou ou se você seguiu solteiro a sua vida. Se você atendeu às expectativas da sua família de ter terminado faculdade, pós-graduação, ter feito seu intercâmbio, uma MBA, e voltou para construir uma família depois dos seus 40 anos, ou se você casou com 19 anos, porque você engravidou a sua namorada. Não importa se pessoas vão estar tristes ou felizes com você. O que importa é você viveu a sua vida para a glória de Deus. Você foi fiel ao Senhor, e sua vida foi guiada pela sua palavra, pelo sentimento de devoção
e entrega ao Senhor, ou você está contabilizando quanto você tem na conta para fazer a melhor festa? Quando na verdade só Deus quer que você siga a sua palavra. Um dia todos nós nos encontraremos com Cristo, meus irmãos. Nós vamos poder nos alegrar diante dele, por ele ter sido realmente o contentamento das nossas vidas, o nosso Senhor, a quem nós mais nos apegamos e nos dependemos para viver essa vida tão breve, tão difícil, tão escassa, ou nós tentaremos fugir da sua ira por termos nos perdido nas coisas desse mundo. Onde nós estaremos? E o convite dessa mensagem, eu sei que parece ser, poxa, mensagem de encontro de casais, o que isso tem a ver com a nossa realidade, né? É que nós precisamos viver uma vida familiar para a glória de Deus. É submeter a nossa vida à eternidade com Cristo, entregar a nossa vida a Jesus integralmente. Jesus ditar as nossas finanças, Jesus ditar os nossos sentimentos e emoções, Jesus ditar a forma como nós falamos dentro do nosso dia a dia, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos cônjuges. Porque isso é viver para a glória de Deus e esperar pela glorificação dos nossos corpos. E aqui, eu queria pontuar coisas importantes, por que isso está acontecendo aqui na nossa comunidade. Quanto mais eu mexo em dados relacionados a divórcio e casamento, mais eu fico chocado e ao mesmo tempo abraçando uma missão que talvez eu não sei se eu vou conseguir abraçar integralmente. Ontem eu estava vendo, até mandei no grupo da igreja, Varginha está no ranking de cidades com mais divórcios na posição de 25 no Brasil. O Brasil tem mais de 5.000 cidades, irmãos. É gente divorciando demais nessa cidade, gente. E o meu apelo como pastor local dessa cidade é: nós precisamos ter ser uma igreja com famílias que expressem a glória de Deus. Famílias que vão amar a Deus, famílias que vão se entregar ao Senhor completamente. Que não vão ser ditadas por, agora a nova moda da cidade é ter uma Dodge Ram. E eu preciso comprar uma Dodge Ram, porque a cada esquina na cidade de Varginha a gente vê uma Dodge Ram. A igreja, o povo de Deus, não foi chamado para viver debaixo de pressão social. Foi chamado para viver debaixo da glória e do conhecimento de Cristo Jesus. E isso deve nos bastar mais do que qualquer coisa. Se a sua decisão em casar ou não casar está baseada na glória de Cristo, meu irmão, viva para a glória de Deus. Se você está escolhendo seu futuro cônjuge aos solteiros, baseado nas coisas desse mundo, você precisa se arrepender hoje. Se você talvez está vivendo a sua vida de casado segundo os princípios desse mundo, você e eu precisamos nos arrepender hoje. Porque o chamado de Deus para nós é vivermos com a certeza de que tudo é breve, mas a eternidade está vindo ao nosso encontro. O reino que nós esperamos está vindo ao nosso encontro. Nós seremos encontrados por Ele para vivermos para a sua glória no seu reino, ou seremos apartados da sua glória eternamente. Paulo fala isso num contexto de casamento. Eu sei que em muitos encontros de casais, nós focamos a mensagem em falar sobre todo tipo de realidade conjugal, a vida do matrimônio, sexualidade do casal e tudo mais. Mas tudo isso deve expressar a glória de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, nessa tarde nós estamos aqui, nessa sala, pedindo a sua misericórdia, Deus. Nós não sabemos viver segundo os seus propósitos, se não for por meio do seu Espírito se revelando a nós. Nós precisamos do seu Espírito nos guiando a ser bons pais, bons maridos, boas esposas, bons solteiros para a sua glória, Senhor. Eu oro para que nossa igreja seja abençoada com uma porção maior do seu Espírito para viver para a sua glória, Senhor. Encha e magodeie com o seu Espírito para que tudo que nós estivermos fazendo, as decisões que nós estamos tomando, não é baseado no extrato bancário, não é baseado naquilo que nós estamos não sentindo ou sentindo, não é baseado no que nós temos ou deixamos de ter, não é baseado nos planos e listas que nós fizemos, mas é baseado na sua glória. O nosso alvo é sua glória, Senhor. Se existe qualquer desvio do nosso coração em relação a isso, Senhor, endireita os nossos corações nessa tarde.
Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós agora, para que no seu grande dia nós não sejamos envergonhados por o Senhor, Deus. Nós não sejamos como aqueles que tentam clamar para que as montanhas caiam sobre eles, porque o dia do Senhor chegou. Nós queremos nos alegrar porque nós estamos encontrando o nosso glorioso Senhor, que guiou as nossas vidas nessa vida breve, Senhor. Ajuda-nos a viver para a sua glória, em nome de Cristo Jesus.